Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar um recurso bem legal do Panel Builder, que são os clusters. Aqui na documentação ele fica no menu Panel Builder, Clusters. E o que é isso? Bom, basicamente clusters são agrupamentos que você pode fazer de resources e páginas. E isso pode te ajudar bastante a organizar a navegação do seu projeto, principalmente quando você tem uma quantidade grande de resources ou páginas. Aqui no meu projeto de exemplo, eu tenho 3 resources, um de posts, um de categorias e um de comentários. E um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, esses resources eles estão localizados aqui em formato de guias, justamente porque eu utilizei o recurso de cluster para criar esses resources. Então vejam que ao invés da gente ter uma série de resources criados aqui no nosso sidebar, eu tenho um cluster, que aqui eu estou chamando de posts, e dentro do meu cluster eu tenho os meus resources como itens de subnavegação. Então veja que você pode organizar o seu projeto por assunto. Aqui no caso eu estou usando posts, eu poderia ter uma página de configuração de posts ou uma exibição de métricas de posts separados de outros resources. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conseguir uma navegação assim mais direcionada utilizando o recurso de clusters. Bom, então eu tenho aqui um projeto Filament na versão 3.2.43. Eu tenho um admin panel provider criado aqui, eu não tenho nenhum resource. A primeira coisa que a gente tem que fazer, acessando aqui o nosso projeto, a gente tem que acessar o nosso provider, que no meu caso é o admin panel provider. Igual a gente tem aqui Discover Resources, Discover Pages, a gente tem que criar um outro chamado Discover Clusters, que a gente vai indicar para o Filament onde que os nossos clusters estão localizados. Então aqui eu vou trocar o meu Pages por Clusters, que é onde vai ficar localizado aqui no meu projeto os clusters em Filament/clusters. Então eu vou salvar isso aqui. Agora a gente vai digitar um comando aqui no terminal para criar o nosso cluster, que é o PHP Artisan make filament-cluster, e eu vou criar um cluster chamado posts. Feito isso, o que ele fez? Ele criou um arquivo, uma classe posts, que basicamente tem um navigation icon dentro do diretório que a gente apontou lá no nosso admin panel provider, que é esse aqui, né? Filament/clusters. Então ele criou esse arquivo aqui pra gente. Voltando aqui no terminal, agora a gente vai criar os nossos resources. Então eu vou digitar aqui um PHP Artisan make filament resource. Vou criar o meu resource de post e vou passar o parâmetro generate para ele gerar os campos do nosso formulário e da tabela baseados na nossa model. Vejam que agora a gente tem uma pergunta que ele diz se a gente quer criar esse resource dentro do nosso cluster ou se a gente quer criar fora. Então aqui eu vou escolher a primeira opção para ele criar dentro do nosso cluster. Analisando aqui no nosso projeto, vejam que ele adicionou o resource, o nosso post resource, aqui dentro, né, do nosso cluster. Então eu vou voltar aqui no terminal e vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar os meus outros 2 resources com o comando PHP Artisan make filament resource category. Eu vou também passar um generate. Ele vai fazer a mesma pergunta e eu vou criar agora o meu comment. Vou passar também o generate. Confirmando aqui no projeto, então os outros 2 resources também foram adicionados aqui dentro do nosso cluster. E a gente analisando agora o projeto aqui no browser, a gente pode ver que o nosso cluster foi criado e os nossos resources foram adicionados aqui como itens de subnavegação. Depois de criar o cluster,
os itens de subnavegação eles ficam alinhados aqui à esquerda, mas a gente consegue mexer nesse posicionamento. Então aqui no nosso resource de categoria, a gente vai acessar uma propriedade aqui, que é a Protected Static Subnavigation Position. E aí a gente tem 3 posições aqui. A gente pode usar Start, que é da forma como já está. A gente pode usar End, que aí ele vai ficar agora alinhado na direita. Ou a gente também pode usar o Top, que agora ele vai ficar alinhado em cima. Então a gente vai deixar assim. Como eu coloquei a posição Top somente aqui nas categorias, quando eu clicar nos outros resources, ele vai acabar mantendo o padrão que é o Start. Então a gente precisa vir aqui e aí eu vou copiar isso aqui e eu vou colar nos meus outros 2 resources. Voltando aqui, agora todos eles vão ficar com essa navegação aqui em cima. Percebam que esses meus itens de navegação eles ficam disponíveis somente nas páginas de listagem. Então aqui, se eu vier para o meu New Post, que é a minha página de criação do post, eu perco essa navegação. Mas se você quiser, você pode manter ela. Então a gente vai acessar aqui o nosso arquivo do List Posts e eu vou acessar essa classe aqui, List Records, e lá no final dela tem um método que chama getSubnavigation. Então eu vou copiar esse método aqui e agora eu vou acessar aqui o meu Create Post e eu vou jogar esse método aqui dentro. Vejam que agora a minha navegação ela se mantém. Uma outra possibilidade é utilizar um Navigation Group aqui dentro do Resource. Então, por exemplo, eu estou aqui no Post Resource, eu vou declarar um Protected Static String Navigation Group Content. E aí vejam que agora eu tenho um grupo de navegação aqui e dentro dele eu tenho o meu posts. Um outro cenário é quando você já tem os seus resources registrados, criados, e você quer adicionar uma estrutura de cluster. E aí o que você pode fazer? Primeiro, você vem aqui no Admin Panel Provider e faz o mesmo registro do Discover Clusters. E aí a gente pode vir aqui no terminal e fazer um PHP artisan make filament cluster. E aí eu vou criar aqui com o nome de posts. Depois de adicionar o cluster aqui, a gente vem nos nossos resources, como por exemplo o meu post resource, e aí a gente vai registrar ele com uma propriedade Protected Static String Cluster igual ao nome da nossa classe do cluster Posts Class. Vejam que agora ó, o nosso resource ele saiu daqui e ele vai passar a ficar aqui dentro. E aí a gente tem todos os acessos e as propriedades que a gente já falou anteriormente. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, porque isso nos ajuda. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.